Quero convidar você para a gente estar meditando numa palavra que está lá no Evangelho de João. Então, João capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais sem que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito: é necessário vós nascer de novo? O vento assopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabeis de onde vens, nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemo respondeu e disse: como pode ser isso? E Jesus respondeu, disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabeis isto? Jesus aqui estava falando sobre um novo nascimento. E esse novo nascimento ele estava falando para um homem que conhecia todas as leis, que era estudado, tinha faculdade, tinha um monte de conhecimento, e ele não sabia a respeito de algumas coisas do reino de Deus. E quando Jesus começa a falar para esse homem, e esse homem começou a ficar curioso a respeito da vida de Jesus. Mas eu estudei tanto, Nicodemos com certeza estava pensando, eu estudei tanto e não conheço nenhum médico, não conheço nenhum outro homem que faz esses sinais, essas maravilhas de cura, de libertação, como tu, Rabi. E com certeza Nicodemos, ele começou a ficar encucado na sua mente, no seu coração, a respeito daquilo que Jesus estava fazendo. E ele começou então a despertar uma curiosidade no seu coração para saber por que Jesus estava fazendo aqueles milagres, da onde vinha, da onde tinha esse poder. Porque com certeza Nicodemos tinha prestado atenção que Jesus era um homem simples, de palavras mansas. E ele com certeza também tinha ouvido falar que Jesus não tinha passado em nenhuma escola, nenhuma faculdade, mas Jesus tinha um conhecimento. E Nicodemos naquela região ele era conhecido como mestre, sabia de todas as coisas, das leis, de muitas coisas ele conhecia, mas não conhecia de algo principal para a vida do homem, que era o novo nascimento. E quando ele começou a perceber que ele não sabia como era o novo nascimento, ele ficou mais curioso ainda, porque ele começou a perguntar para Jesus: mas como é esse novo nascimento, Jesus? Será que eu preciso entrar no ventre da minha mãe novamente e nascer de novo? E Nicodemos, nós podemos perceber que ele tinha conhecimento para outras áreas, não é verdade? Tinha conhecimento para outras áreas, mas não a respeito do reino de Deus. E quantos de nós que estamos aqui nessa manhã temos tantos conhecimentos, não é verdade? Ouvimos falar que Jesus ele salva, não é verdade? Ele cura, liberta e leva para morar no céu. Mas nós não somos muitas vezes nascidos de novo. E daí nós ficamos perguntando muitas vezes, como eu falei no começo do culto, por que nós não conseguimos ser nascidos de novo? Por que nós não somos
nascido de novo da água e do Espírito. Nicodemos, ele estava preocupado, porque quando Jesus ele falou uma frase, disse: olha, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Nicodemos ficou tão preocupado que ele começou a insistir com as perguntas para Jesus. E muitas vezes nós não nos preocupamos, é verdade, com o nosso novo nascimento. Achamos que dessa maneira que nós estamos vivendo está muito bom. Nós já mudamos um pouco a nossa vida. Digamos, mudamos um pouco a nossa aparência. Não é verdade? E muitas vezes nem mudamos a nossa aparência e falamos que Jesus quer o nosso coração. Não é verdade? Jesus, ele quer o nosso coração. Mas eu vou te fazer uma pergunta nessa manhã. Se uma pessoa do mundo olhar muitas vezes para nossas vidas, da maneira que nós te comportamos, nós nos trajamos, ele vai dizer o quê? Você é um qualquer aí do mundo. Porque para o indivíduo, para o ser humano, a primeira impressão, quando nós olhamos para uma pessoa, é que vai ficar. Porque nós, como pessoas, nós não temos o poder nem o conhecimento de olhar dentro do coração. E quando Deus ele faz o novo nascimento no nosso coração, a mudança por fora vai ser uma consequência na nossa vida. E nós precisamos deixar Deus fazer essa mudança, fazer esse novo nascimento. Aleluia. Na nossa vida. Aleluia. Se nós olhar a vida de tantos homens de Deus, apóstolo Paulo, tantos outros, nós vamos ver que quando eles aceitaram Jesus na sua vida, tiveram esse conhecimento de Jesus, a vida deles começaram a mudar. A vida deles começaram a ser transformadas. Basta a gente ler a segunda e a primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ver que a cidade de Coríntios é uma cidade portuária, não é verdade? E quando aquelas prostitutas, elas raspavam o seu cabelo para ser diferente das mulheres que tinham suas famílias. E daí então o apóstolo Paulo aconselhou elas deixarem o cabelo crescer para ser diferente daquelas prostitutas também que estavam lá, quando elas se convertiam. Isso quer dizer que o visual delas também era mudado, não é verdade? Não estou falando para você deixar o seu cabelo crescer, não é isso. É que a nossa roupa, o nosso comportamento precisa ser mudado. E esse novo nascimento tem chegado na nossa vida, tem entrado nos nossos ouvidos, tem entrado no nosso coração, ou melhor, tem batido no nosso coração muitas vezes, essa palavra do novo nascimento. E daí muitas vezes nós não demos crédito, não é verdade? Porque nós achamos que nós somos dono da nossa vida. E eu vou fazer dela o que eu quero. Aí é que nós se enganamos, não é verdade? Ficamos enganados. Porque Jesus disse que pagou o quê? Um alto preço pela minha e a tua vida. Isso quer dizer que Ele comprou a minha e a tua vida, e nós somos de quem? Dele. E Ele dita alguns mandamentos para mim e para você obedecer. E aqui Ele está falando de um mandamento que nós precisamos nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Nascer do conhecimento da palavra de Deus. E o que é nascer de novo? Se nós for analisar uma vida de uma criança quando ela nasce, nós vamos ver que essa criança ela nasce sem roupa, não é verdade? E com o passar do tempo, essa criança no seu meio que ela é inserido de convivência, ela vai trazendo para si algumas maneiras de viver. Ela vai conhecendo algumas leis, vai pegando alguns hábitos na sua vida. E essa criança, aos 7 anos,
ela vai saber o que é certo e o que é errado, porque ela já tem um conhecimento. E quando Jesus fala de um novo conhecimento, é eu e você ser como uma criança, nascer de novo. E se eu e você não nascer de novo, eu e você não vamos conseguir ver o reino dos céus. E nós estamos aqui reunidos nessa manhã, porque o nosso coração, a nossa vida, almeja morar no céu um dia. Aleluia. Então esse novo nascimento, ele precisa acontecer nas nossas vidas.